agora do Fla-Flu. Vamos direto pro Maracanã. A Lívia Laranjeira traz as últimas pra gente. Boa tarde, Lívia. Olá, amigos. Boa tarde para todo mundo ligado com a gente. Hoje é dia de Fla-Flu. O Maracanã já está sendo preparado por aqui. As grades posicionadas para receber os torcedores logo mais, porque a bola rola a partir das 6h30 da tarde para o último clássico carioca nesse campeonato brasileiro. O Flamengo deve ter o mesmo time que venceu o Palmeiras no meio de semana e isso significa Everton Cebolinha entre os titulares. Ele foi um dos destaques da vitória por 3-0 sobre o Palmeiras, mas ele estava substituindo o Bruno Henrique. Bruno Henrique volta de suspensão, mas a tendência é que ele fique como opção no banco de reservas. Pelo lado do Fluminense, havia uma expectativa pelo retorno do Cano, que foi poupado contra o Inter no meio de semana. Ele treinou normalmente ontem, mas não foi relacionado para a partida. Com isso, John Kennedy deve ser titular mais uma vez. Felipe Melo também segue fora e o Marcelo, mais um desse trio de poupados na última rodada, voltou a ser relacionado. Pode pintar entre os titulares. Volto com vocês. O Brasileirão tá eletrizante e o Fla-Flu de logo mais promete. Só apontar a câmera para o QR Code aqui do lado para assinar o combo Globoplay mais Premiere. Você não garante só esse jogão, você garante o restante do campeonato para torcer e secar os rivais. Assine já, hein? O Fla-Flu é um clássico que tem nome próprio e cores marcantes. Vermelho e preto de um lado, grená, branco e verde do outro. Mas os dois irmãos que a gente vai te apresentar agora enxergam Flamengo e Fluminense de um jeito diferente. Hoje é dia de o vermelho e o preto se encontrarem com o verde, o branco e o grená no Maracanã. Mais um clássico na vida dos irmãos Anderson e Vangeilson. A rivalidade está dentro de casa há mais de 20 anos. E com um detalhe, eles são daltônicos e as cores do Fla-Flu parecem um pouco diferentes. Quando eu era criança, eu imaginava, como eu não tinha tanto costume de ver futebol, quando eu descobri o futebol, na verdade, alguns jogos eu vi o Flamengo de laranja e preto. E aí depois, quando a gente começa a já ter mais certa maturidade, aprender o hino, as cores do clube, vermelho e preto, foi quando eu consegui identificar. Eu já olhava vermelho e cinza, desde o comecinho. Porque a gente não sabia, a gente gosta de futebol desde novo, mas pequeno. Não vai entender, daltônico ainda, não tem como entender as cores. Então no começo a gente via assim, vermelho e cinza e o branco não tinha como. Daltonismo é uma alteração que acomete 8% dos homens e menos de 1% das mulheres, em que há uma dificuldade de percepção entre as cores verde e vermelho principalmente. Eles comumente vão utilizar outros parâmetros para diferenciar as cores, então eles vão diferenciar as camisas de acordo com o sentido das listras, mas eventualmente em situações muito parecidas eles vão ter essa dificuldade. Na Copa do Brasil deste ano, no jogo contra o Maringá, o Anderson demorou para identificar para qual equipe ele tinha que torcer. Quando eu liguei, estava confundindo vermelho e preto, por conta da imagem, o outro Maringá, se não me engano, estava de verde. Então eu confundi. Então eu tive que olhar para o Gabigol, tive que olhar para o David Luiz, eu tive que olhar para o Felipe Luiz, para saber que o Flamengo estava ali, estava atacando para determinado lado, quando o Maringá estava atacando para o outro. De perto, eu sei qual é. Agora, de longe, eu vejo as duas brancas. De perto, quando enxerga mais de perto, a gente consegue identificar que é preto. Mais de longe, por exemplo, quando a gente estava chegando, isso aqui eu via mais lilás. Então as cores dos uniformes não foram o motivo para vocês se apaixonarem por Fluminense e Flamengo? Não. Por que então? Meu pai e o primeiro título de 2005 do Fluminense Carioca. Gol do Antônio Carlos contra o Volta Redonda. Aquilo ali foi especial. E pra você? Eu começo pela minha avó, mas principalmente pelo gol do Obina. Principalmente o primeiro título expressivo que eu vejo do Flamengo é em 2006 contra o Vasco. Ele faz o gol naquela baliza ali. Os dois convivem com a mesma condição e também com a mesma habilidade para provocar o outro. Quem é Bruno Henrique e Gabigol perto daquela dupla ali, casal 20? Que é uma faixa de campeão do mundo. Não é uma faixa de campeão carioca que eu tô me mostrando, é campeão do mundo. Por motivos diferentes, os dois irmãos chegam cheios de confiança para o clássico de logo mais, às 6h30. Pelo lado do Flamengo, a vitória contra o Palmeiras, com boa exibição, fez o Anderson voltar a se empolgar com o time. O técnico Tite deve manter a mesma equipe da última partida. A única dúvida é quem começa na ponta esquerda, Bruno Henrique, que volta de suspensão, ou Everton Cebolinha. O Tite tá dando o caminho das pedras e tá mostrando, né, que um treinador com um trabalho que
que dê liberdade para os jogadores. O simples no Flamengo funciona bastante. Já o Fluminense ainda curte o título da Libertadores da semana passada e quer atrapalhar o rival na briga pelo título do Brasileirão. Pra mim, o Fluminense tem que botar o pé firme. Eu acho que o Fluminense vai botar o pé firme sim, vai jogar pra ganhar o jogo sim, até porque é Botafogo e Flamengo disputando o título e a gente não quer rival nenhum comemorando já o nosso ano, né? Que o ano é nosso, não é dele. Sabe o que faz bem aos olhos de qualquer torcedor? O brilho de um troféu importante. E os irmãos ainda têm taças para mirar neste ano. Então, cores à parte, o que vocês estão imaginando para esse fim de ano de Fluminense e Flamengo? Primeiro ganhar o Mundial, um timezinho aí chamado Manchester City, dá pra ganhar, confiante, dá pra ganhar. O meu, ganhando hoje, começa a acreditar no título brasileiro, mas se Deus quiser, confirmar a vaga na Libertadores. Então é isso, ó. Fla-Flu, lembrando hoje, 6h30, ao vivo no Premiere. E amanhã, aqui na tela da Globo, às 4 da tarde, ó. Bragantino e Botafogo, tudo ao vivo pra você, beleza? Um abraço pra todo mundo, um ótimo fim de semana e até a próxima. Fui!